Olá, gente, aqui vamos falar aqui em cima do tema sem apoio da esposa, acusado pelos próprios amigos e ajudado por um caco de telha. Esse homem é Jó. Você sabe que no livro de Jó fala que no capítulo 1, versículo 1, a virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era temente, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí vai falando, né, a quantidade que ele tinha de gado, etc. E diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do Oriente. E você sabe que o diabo pediu para tirar tudo de Jó, né? Pensando que Jó servia a Deus pelo que ele tinha e não porque ele amava a Deus. E Deus permitiu. Aí nós vamos para o primeiro tema, né? Sem apoio da esposa. Aí ele perdeu os 10 filhos de uma vez, perdeu toda a riqueza, né? E aí, mesmo assim, ele foi fiel e adorou a Deus. E aí veio o diabo de novo, quando Deus falou para o diabo que Jó continuava fiel, apesar de perder tudo, adorou. Aí veio o diabo de novo e falou assim para Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o diabo achou que se Deus permitisse que ele fosse afetado na saúde, ele ia blasfemar de Deus. Aí Deus permitiu. E aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Jó está escrito: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aí vamos ver aqui, porque eu falei no tema sem apoio da esposa, porque nesse momento ele também é ferido da saúde. A mulher dele vem a primeira, ao invés de estimular a fé dele, incentivar, ajudar, apoiar. Olha o que ela falou. Versículo 9, capítulo 2 de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele, né, falou, mas ele disse, como fala qualquer doida, quer dizer, uma pessoa sem inteligência, etc. Assim falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, o que o inimigo queria ver era isso. Ele abrir a boca e blasfemar, como muitos crentes faziam hoje. Ah, mas eu sou crente, sou teu servo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E negar a fé. E pedir até para ele parar de ser sincero, amaldiçoar a Deus e morrer logo. Então, ele não pôde contar com o apoio da esposa dele. Agora vamos para o texto que fala no meu tema, né, que eu coloquei lá, acusado pelos amigos. Vamos ver aqui. Versículo 11 do capítulo 2 de Jó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Aí diz a Bíblia que o sofrimento de Jó era tão grande que os amigos dele ficaram sentados 7 dias e 7 noites sem falar nada. Sem falar nada. Até ali não falou nada. Agora vamos ver eles começando a abrir a boca para acusar o homem na situação de miséria, na situação de desgraça, na situação horrorosa que ele estava. Começa a abrir a boca para acusar. Capítulo 4 de Jó. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e diz: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, os joelhos desfalecentes fortificados. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora o qual é o inocente e jamais perecesse, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, o que lavra a iniquidade semeia o mal, segundo isto mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira consomem. Então, já começou a acusar.
Vamos ler mais algumas coisas aqui dos amigos dele. Continua com Elifaz, capítulo 5, versículo 1. Chama agora alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem viu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoar a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. Agora vamos para a acusação, de outro amigo de Jó. Jó, capítulo 8. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica Deus. Então respondeu Bildade ao suíta e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então quer dizer, mais um amigo acusando ele, querendo apontar os defeitos, etc., achando que ele era culpado. Agora vamos para outro amigo repreendendo Jó. Capítulo 11. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta o arrependimento, como se Jó tivesse pecado para acontecer aquilo, Então respondeu Zofar o Namatita e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? As zombarias e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura e limpo só os teus olhos. Mas na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, que é múltiplice e eficácia. Pelo que sabe, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus e chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é do que o inferno. Que poderás tu saber? Mas comprida é a tua medida do que a terra, mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar e juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não terá em consideração? Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, entende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar injustiça nas tuas mãos. Então vocês estão vendo os três amigos acusando Jó, repreendendo Jó, falando que era pecado dele, etc. e tal, e vocês viram que Jó não pecou para sofrer essa consequência, essa situação tão ruim sobre a vida dele, porque o próprio Deus testemunhou dele, dizendo que, perguntando até para o inimigo, o diabo, se ele havia visto um homem tão fiel como Jó, temente a Deus, sincero, que se desvia do mal, entendeu? Então o próprio Deus testemunhou que ele está fiel. Então aqui Jó não foi provado, Jó não aconteceu aquilo porque ele era infiel, pecava, mas para mim ele foi provado pelo próprio inimigo, para tirar a dúvida do inimigo, que achava que Jó servia a Deus porque era rico, tinha tudo e tal, por isso servia a Deus, sinceramente. Mas Deus permitiu tudo isso, e o diabo tirou a dúvida e reconheceu que Jó servia a Deus porque ele amava a Deus e era fiel, independente do que ele tinha ou não. Pronto, aí vocês viram que os três amigos de Jó falaram contra ele, acusaram, repreenderam e etc. Mesmo naquela situação difícil, os homens, ao invés de ajudar, apoiar, incentivar, foram acusar a Jó. Hoje em dia acontece também nos nossos dias, muitas vezes, diante da nossa fraqueza, do nosso abatimento, do nosso sofrimento, as pessoas acusam, está em pecado, etc., a mão de Deus, tudo isso, ao invés de dobrar os joelhos e orar. A Bíblia fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, e orar uns pelos outros para que sareis. Agora, o terceiro tema, ajudado por um caco de telha. Aqui,
Quando Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna desde a ponta do pé até o alto da cabeça. Ele estava todo ferido, o corpo todo. Ó quem ajudou ele, ó com que ele foi ajudado. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, que ele era para coçar, assentou-se no meio da cinza. Tá vendo a situação do homem? O corpo todo ferido, raspando as feridas com um caco de telha. Né? Porque com certeza devia estar inflamado, doía ou coçava, né? Então ele pegava a telha e ficava ali usando para raspar. Com certeza para aliviar a coceira ou a dor, né? Mas você vê que aquele caco de telha ajudou ele quando ele estava assim, diferente da mulher que pediu para ele deixar a sinceridade, amaldiçoar Deus e morrer logo. Então quer dizer, não teve apoio da esposa, acusado pelos amigos e ajudado por um caco de telha. Então, mesmo assim ele manteve a sua sinceridade, foi fiel e Deus mudou o cativeiro dele e devolveu para ele tudo em dobro. E no final, os amigos dele que acusavam, Jó que precisou orar por eles, porque não falaram bem de Jó como Deus queria, e Jó que precisou orar por eles, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando orou pelos seus amigos. A história que teve muito sofrimento, mas no final foi bênção. Então que isso sirva de lição, que independente do seu sofrimento, da sua luta, da sua prova, você não venha abrir a boca para blasfemar, porque assim fazendo você está agradando ao inimigo e desagradando a Deus. Mas adore a Deus como fez Jó, porque aí Deus vai ser com você e vai mudar o seu cativeiro em bênção. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe se puder. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e vamos passando pela prova dando glória a Deus. Amém.